eu sou a professora Adriana e vou lecionar língua portuguesa para o 7º ano do Colégio Naus. Turma, lembrem-se sempre de seguir todas as orientações, ok? Hoje eu vou fazer a correção das atividades sobre verbos do modo subjuntivo e depois irei dar continuidade com a revisão. Então, leia. As luzes que pensavam que Gutenberg tinha propiciado aos homens uma promessa universal cultivavam um modo de utopia. Elas imaginavam poder, a partir das práticas privadas de cada um, construir um espaço de intercâmbio crítico das ideias e opiniões. O sonho de Kant era que cada um fosse ao mesmo tempo leitor e autor, que emitisse juízos sobre as instituições de seu tempo, quaisquer que elas, e que, ao mesmo tempo, pudesse refletir sobre o juízo emitido pelos outros, aquilo que, outrora, só era permitido pela comunicação manuscrita ou a circulação dos impressos encontra hoje um suporte poderoso com o texto eletrônico. Então, no texto, eu tenho esse espaço aqui, que em uma das atividades você teria que complementar, ok? A questão 1. Identifique a frase em que o verbo destacado está no modo subjuntivo. Então, eu tenho as luzes que pensavam que Gutenberg tinha propiciado aos homens pudesse refletir sobre o juízo emitido pelos outros ou encontra hoje um suporte poderoso com o texto eletrônico. Então, seria, no caso aqui, como se fosse a letra B. Por quê? Pudesse. Por que o verbo pudesse está no subjuntivo? Olha a dobradinha de S, ok? Lembrem-se sempre disso. Os outros estão no modo indicativo. O verbo identificado acima foi empregado no subjuntivo para exprimir o quê? Um desejo de Kant, ok? Então, seria como se fosse a letra A. Um desejo, pudesse. Então, um desejo, ok? Na oração que emitisse juízo sobre as instituições de seu tempo, o verbo sublinhado tem como referente cada um, leitor ou autor. Quem colocou cada um, acertou, ok? O espaço indicado no texto deve ser preenchido com o verbo ser no pretérito imperfeito do subjuntivo. Portanto, a frase correta é: então, como que ficaria? Quaisquer que elas fossem. Então, aqui é o espaço indicado lá no texto. Seria quaisquer que elas fossem, porque teria que estar no pretérito imperfeito do modo subjuntivo, que é quando eu tenho a dobradinha dos meus S's, ok? Então, era só colocar fossem, quaisquer que elas fossem. O pretérito imperfeito do modo subjuntivo indica um fato que poderia acontecer, tá? Que poderia acontecer. Bom, hoje eu vou iniciar revisão sobre os pronomes. E nós vamos iniciar com os pronomes oblíquos, do caso oblíquo, ok? Pronome pessoal do caso oblíquo, tá? Então, o que são pronomes? São aqueles que substituem os substantivos, indicando diretamente as pessoas do discurso. Quem fala ou escreve assume os pronomes eu ou nós. Usa os pronomes tu, vós, você ou vocês para designar a quem se dirige. E ele, ela ou eles e elas para fazer referência à pessoa ou às pessoas de quem fala, ok? Então, eu trouxe esse quadro para mostrar para vocês quais são os meus pronomes pessoais. Então, a pessoa do discurso, primeira, segunda, terceira do singular e a primeira, segunda, terceira do plural. Eu tenho os pronomes pessoais do caso reto, que são aqueles aos quais eu conjugo o meu verbo. Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas, no plural, ok? Eu tenho os meus pronomes oblíquos átonos. O que é átono? É fraco, né? Uma sílaba fraca, ok? Então, é um pronome fraco. Quando eu pronuncio, sai fraco. Me, te, mas a gente fala ti, não é verdade? Me, te, se, o, a, le, nos, vos, ó, sem acento, se, os, as e lhes. E eu tenho os tônicos, que são os fortes, né? Os pronomes que quando eu pronuncio,
a sílaba fica forte, ok? Então, eu tenho mim, comigo, ti, contigo, si, consigo, ele, ela, nós, conosco, vós, convosco, si, consigo, eles e elas, ok? A única diferença aqui desse si aqui, ó, é com E. E aqui no pronome tônico vai ser o quê? Com I, tá bom? Os pronomes pessoais são subdivididos em tem o caso reto e o oblíquo. Qual é a função do caso reto? A função de sujeito na oração. Lembra quando eu estava explicando o sujeito que eu falei com vocês? Que toda vez que você tiver numa frase o eu ou o nós, o que vai acontecer? Eu tenho o sujeito designado a ele. Sempre vai ser o sujeito. Então, quando eu tenho eu, tu, ele, nós, vós, eles, eu tenho sempre essas pessoas como sujeito na minha oração. Então, eles sempre vão fazer a função, o papel do sujeito. Nós saímos do shopping. Nós, aqui ó, sujeito. Se fosse eles, ele seria o sujeito. Se fosse eu seria o sujeito. Tu, vós, seria o sujeito, ok? Então, o caso reto sempre vai fazer o papel do sujeito na oração. E do caso oblíquo? Função de complemento na frase, nunca de sujeito, de complemento, tá? Então, ó, desculpem-me. Então, me é um objeto. Nós não aprendemos ainda objeto direto e indireto. Coloquei aqui como exemplo, tá? Então, me vai ser um objeto, função de complemento na frase, ok? Os pronomes oblíquos se dividem em oblíquos átonos, que são aqueles mais fracos, que eu já falei anteriormente. Então, os oblíquos átonos, eles nunca são precedidos de preposição, tá? Então, quais são eles? Me, te, se, o, a, lhe, nos, vos, se, os, as, eles. Nunca são o quê? Precedidos. Nunca antes deles vem o quê? Uma preposição. Então, ó, basta-me o teu amor. Aqui, ó, o me depois do verbo, ok? Nunca vem precedidos de uma preposição. Quais são as minhas principais preposições? Eu tenho de, o a, sobre, né? Eu tenho entre, que nós não falamos muito, mas nós usamos bastante. Perante, que nós também não usamos muito, mas que é uma preposição. Os mais comuns são o de, o a, o em, né? O do e o da, que é um empréstimo aí, que funciona ali na frase como uma preposição. Não é isso? E aí eu tenho os outros, perante, sobre, que nós usamos de vez em quando, sem, tá? Oblíquos tônicos, sempre precedidos de preposição, contrário dos átonos. Os átonos nunca são precedidos, os tônicos são. Então, a preposição a, de, em, por aí vai. Pronome, mim, ti, si, ele, ela, nós, vós, si, eles e elas. Então, esses são os pronomes tônicos, aos quais eu tenho que precedidos preposições. Ó, basta a mim o teu amor. Então, aqui, ó, eu tenho o meu pronome, no caso, oblíquo, tônico. Então, antes dele, eu tenho o quê? A minha preposição, ok? O uso das expressões para eu ou para mim é uma das dúvidas da língua portuguesa. Algumas pessoas se esbarram, né, nessa dúvida, para eu ou para mim. Como que eu escrevo? Para eu ou para mim? Vamos saber agora, ok? Vamos lá. Para mim ou para eu? As duas maneiras podem estar corretas, então prestem bastante atenção. As duas podem estar corretas. Em que caso? O mim é um pronome pessoal oblíquo tônico e deve estar sempre precedido de uma preposição, que foi o que nós acabamos de ver agora. O eu vem antes do verbo, determinando uma ação. Não é verdade? Ele é o sujeito. Então, ó, exemplo. Pode deixar isso aí para mim fazer. Errado. Para eu fazer. Porque antes dele, olha aqui, ó, pode deixar isso aí para mim fazer. Antes não. Depois dele eu tenho um verbo no infinitivo, tá? Então eu vou usar, e não tem vírgula. Então eu vou usar o quê? Eu fazer, não mim fazer. Traga aquela roupa para mim. Traga aquela roupa para eu. Olha só, reparem que além de eu ter a preposição antes do mim, o que vai acontecer aqui? Ponto final. Eu não dei o quê? Continuidade a essa frase, ok? Então, quando que eu vou usar o mim?
Quando que eu uso me? Quando eu tenho uma preposição e logo depois um ponto final ou uma vírgula. Aí, se eu tivesse uma vírgula, eu poderia continuar, que estaria correto. Quando que eu uso o eu? Na maioria das vezes é quando eu tenho o quê? Um verbo no infinitivo, terminado em ar, e ir. Tá? Se o pronome é sujeito de um verbo no infinitivo, usa-se para eu, que é o verbo no infinitivo, usa-se para eu. Do contrário, usa-se para mim. Vamos ver outros exemplos? Trouxe o livro para mim, ponto final. Trouxe o livro para eu ler, infinitivo. Deu as maçãs para eu comer. Deu as maçãs para mim, ok? Entre mim e você ou entre eu e você. Lembra que antes do mim eu tenho que ter o que? A minha preposição? Então, o que está correto aqui? Sempre será entre mim e você e nunca entre eu e você, tá? Então, a preposição entre exige o uso de pronome oblíquo. Então, podemos dividir o dinheiro entre mim e você, ok? E nunca entre eu e você. Sempre entre mim e você. Mesmo que depois desse mim eu não tenha uma vírgula, nem um ponto final, mas este caso aqui é uma exceção, por quê? Porque eu tenho a preposição antes do mim, eu continuo a minha frase, eu estou falando de duas pessoas, mas eu nunca posso usar entre eu. Toda vez que eu uso entre mim e ti, entre mim e você, sempre vai ser o quê? Mim e nunca eu. Ok, turma? Os pronomes o, os, a, as assumem formas especiais depois de certas terminações verbais. Quando o verbo termina em z, s ou r, o pronome assume a forma lo, los, lá ou las, ao mesmo tempo que a terminação verbal é suprida. Então, vamos ver o que é isso? Olha, fiz, fazeis e dizer. Eu tenho 3 verbos, um terminado em Z, outro terminado em S e um terminado em R. Então, como que eu faço essa transformação? Eu falo filo, porque fiz mais o, filo. Fazeis mais o, fazei-lo. E dizer mais a, dizer-lá. Reparem que quando eu tenho verbos terminados em S, Z ou R, que eu posso fazer essa transformação. No primeiro exemplo e no segundo, fiz e fazeis, atualmente com a língua portuguesa mudando tanto, é muito difícil nós vermos isso aqui, filo e fazei-lo, tá? Nós estamos mais habituados a usar o lo e o lá quando eu tenho o verbo no infinitivo, dizê-la, né? Por exemplo, fazer, fazê-la, ouvir, ouvi-la, indagar, indagá-la. Tá? Então, é mais comum quando é terminado no verbo no infinitivo, AR, ER e IR. Os terminados em Z e S, poucas vezes nós podemos ver em alguma gramática. Por quê? Porque a língua, ela vai mudando, ela não é estática. Isso aqui, mesmo estando certo, está caindo cada vez mais no desuso, ou seja, não está sendo mais tão usado. Mas é correto, professora? É correto. E se eu tiver que fazer transformação, é para eu fazer desse jeito? Sim, é para fazer dessa forma, porque é uma regra, tá? E essa regra ainda não foi extinta, ok? Então, filo está certo e fazei-lo está certo. Não esqueça, verbos terminados em Z, S ou R. Eu faço a transformação pelo lo e lá, e as suas terminações no plural, los e las. Quando eu tenho o verbo terminado em som nasal, o pronome assume as formas no, nos, na e nas. Olha só, viram, repõe, retém e tem. Aí não vai ser lo e não lá mais, vai ser no e na. Aqui, ó, viram mais o, viram no, porque som nasal terminado em em. Repõe, som nasal terminado em on, mais os repõe nos. Retém, aqui, ó, tem, som nasal, mais a, retém na. Tem, som nasal terminado em m, tem mais as, tem nas, ok? Então, quando for som nasal, as minhas transformações
terão que ser feitas em no ou na, e as suas derivações no plural, nos e nas. Quando eu tenho verbos em S, R e Z, será lo e lá. E caso o verbo termine em vogal, o pronome mantém sua forma, que ó, sabia o bem. E aí então não será mais com no, na e nem lo, nem lá, quando o verbo terminar em vogal, ok? Aqui é som nasal, lá é R, S, Z. Então essa é a diferença dos três. Olha, turma, essa atividade. Substitua os nomes em destaque por pronomes. Eu tenho os nomes aqui em negrito. Eu e Valdir fomos ao clube. Como que ficaria? Duas pessoas. Então, nós fomos ao clube. O avião subiu muito rápido. Ele, que está se referindo ao avião, subiu muito rápido. Os pássaros eram coloridos e raros. Eles, porque está no plural, eram coloridos e raros. A menina é muito delicada e charmosa. Ela é muito delicada e charmosa. As crianças passearam de trem. Elas passearam de trem. Ok? Isso aqui eu trouxe só para dar um exemplo mesmo, tá? Eu vou deixar essa atividade que vocês poderão apenas copiar a letra A, B, C até a G e complementar, ok? E essa aqui para fazer a troca daquelas que nós acabamos de estudar, dessas terminações no, na ou lo, lá, ok? Então, eu deixei apenas essas atividades aí para vocês fazerem, que já estão no PowerPoint. Bom, turma, eu espero que vocês tenham entendido. Caso houver dúvida, voltem à aula, por favor, tá bom? Bom, lembrem-se, juntos no caminho certo.